Olá, meus amores, e aí, vamos dar continuidade às nossas aulas online? Na aula de hoje eu trago para vocês as vozes verbais, certo? Então, as vozes verbais, nós temos 3 tipos. Nesses tipos de vozes verbais, ela vai estar se referindo à ação do sujeito. O sujeito está sofrendo ação, então é uma voz verbal. Se o sujeito ele está sofrendo a ação, é outra voz verbal. Mas se o sujeito ele faz e recebe a ação, já é outra voz verbal. Então, nesse caso, temos 3 vozes verbais. É a voz verbal ativa, a voz verbal passiva e a voz verbal reflexiva. A voz verbal ativa é aquela que faz a ação. A voz verbal passiva é aquela que sofre a ação. E a voz verbal reflexiva é aquela que faz e recebe ao mesmo tempo. Eu coloquei 3 exemplos no quadro para vocês perceberem como é a ação, né, da voz na oração, certo? Aqui no caso eu coloquei da voz ativa, como eu falei para vocês. A voz ativa é a que o sujeito faz a ação, não é isso? Então aqui eu coloquei Kelly comeu o bolo. O sujeito que nós temos aqui é Kelly, né? Sujeito. Aqui no caso comeu é o verbo. E o bolo é o complemento, o objeto direto. É o complemento, que nesse caso é o objeto direto, certo? Então, nesse caso aqui, o sujeito é Kelly, comeu é o bolo, ou comeu é o verbo, e o bolo é o objeto direto, ou seja, o complemento do verbo. Já na voz passiva, é como eu falei para vocês, a voz passiva é quando o sujeito recebe a ação, né? O sujeito está que está sofrendo a ação. Então aqui eu usei o mesmo exemplo, só que eu fiz o xizinho, né? Fiz o xizinho, eu transformei o complemento em sujeito, sujeito em complemento. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que o sujeito da segunda oração não pode ser sujeito, né? Porque ele passou a ser complemento. E aí também eu falei do xizinho porque aí o que era sujeito passa a ser complemento e o que era complemento passa a ser sujeito. Vamos explicar isso para você agora. Aqui no caso, a frase é: o bolo foi comido por Kelly, certo? A mesma frase, agora mudou o sentido. No caso aqui, não vai ser Kelly mais o sujeito, primeiro, por ele estar preposicionado. Lembramos que quando o sujeito, ou quando a palavra é preposicionada, ela jamais vai ser sujeito. Então, tem uma preposição antes de Kelly, e aqui nesse caso ela não vai ser sujeito. Então, aqui nessa frase, o bolo é que vai ser o sujeito. E ele foi comido, né? Então, o sujeito sofreu a ação por Kelly. Nesse caso aqui é o complemento. Kelly vai ser o complemento e não mais o sujeito, como foi na primeira oração. Certo? Então, aqui o bolo está sofrendo a ação. Nesse caso, a voz do verbo aqui é a voz passiva, é a voz que sofre a ação. No primeiro caso, é a voz ativa, é a voz que faz a ação, né? E a voz reflexiva é aquela que faz e recebe, é aquela que faz e que sofre ao mesmo tempo a ação do verbo. Então, sempre vai vir com esse conectivo aqui, certo? Nesse caso, ele vai vir sempre na terceira pessoa, né? Cortou-se, o C aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo, que está na terceira pessoa. E aí, Paulo, ele, né, cortou-se. Nesse caso, Paulo fez a ação de cortar, só que cortou a ele mesmo. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, se Paulo fez a ação, que foi a ação de cortar, e o verbo é cortar, né? Cortou, e depois, logo em seguida, ele cortou ele mesmo. Então, ele cortou alguma coisa, mas foi ele mesmo. Então, ele fez a ação e, ao mesmo tempo, ele sofreu a ação, porque ele cortou-se, né? Ele cortou a ele mesmo. Nesse caso,
Então, o sujeito, ele é agente e ele é, ao mesmo tempo, paciente, né? Ele sofre ação. Ele é agente porque ele faz, né? Ele faz a ação e ele é paciente porque ele sofre a ação. Nesse caso da reflexiva. Então, é bem fácil, bem fácil esse assunto. É um assunto, assim, bem tranquilo de se aprender, mas, assim, tem que praticar, tem que fazer exercício, tem que ir sempre praticando para poder fixar na memória de vocês esse assunto. Ou seja, vou repetir para vocês que as ordens verbais são 3, sendo que uma é ativa, a outra é passiva e a outra é reflexiva. A ativa, o sujeito, o sujeito ele faz a ação, né? Ele é quem é ele é o ativador da ação, ele é quem faz acontecer, né? Isso, o sujeito. Na segunda, ele é passivo, ou seja, ele é paciente, ele sofre ação. E na terceira, ele tanto é ativo, né? Ele tanto faz quanto ele sofre também. Então, sempre vai estar o reflexivo, ele sempre vai estar na terceira pessoa e sempre vai vir com o pronome, certo? Aqui nesse caso, pronome pessoal, do caso oblíquo, na terceira pessoa. Então, para fixar ainda mais esse assunto na mente de vocês, vocês vão abrir o livro de vocês na página 63, 64 e 65, certo? Então, para fixar esse assunto na mente de vocês, que é bem facinho, bem tranquilo, vocês vão fazer essa atividade. Lembrando, página 63, 64 e 65. E aí a gente retorna com o gabarito dessa atividade, tá certo? Beijos e até a próxima!